no rádio. Check-up no rádio com o odontólogo da Caicó Sorridente, Caio Alves. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira trazendo aqui informações relevantes com relação à odontologia. Quais são as vantagens da prótese fixa sobre o implante? Marcos, esse tema é um tema bem interessante, que muita gente tem dúvida, muita gente ainda confunde o que é prótese sobre implante. E hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui no rádio para que a gente possa cada vez mais difundir esse tipo de procedimento que hoje a gente considera o procedimento padrão ouro da reabilitação oral. O procedimento padrão ouro, quando a gente trata do assunto reabilitação, prótese, é a prótese sobre implante e a prótese fixa sobre implante. Mas por que essa prótese fixa sobre implante ela é tão difundida hoje em dia, tão vista nas próprias redes sociais? Os pacientes, quando chegam para uma avaliação, já chegam com muitas informações e que muitas vezes são informações inverídicas, informações que são passadas de uma maneira muito mais comercial do que realista, para acabar fisgando aquele paciente, para acabar jogando uma isca que aquele paciente possa se interessar pelo assunto, mas que a gente tem que tratar isso com muita cautela e muita responsabilidade, para que as notícias, as informações sejam repassadas da maneira correta. Primeiro, entender que a cirurgia de implante dentário, né, a colocação do implante dentário em si, vamos logo entender essa parte. O implante dentário em si, ela não substitui o dente em si. O implante, digamos que ele substitui a raiz do dente que foi perdido. Então ele é um suporte intraósseo, um suporte que a gente coloca no interior do nosso osso, seja o osso maxilar, ou seja, o osso da parte de cima, ou o osso mandibular, que é o osso da parte de baixo. A gente coloca esse material, né, esse implante nesse interior desse osso, para que a gente possa garantir uma sustentação para o que vai vir acima dele, né? E o que vem acima dele a gente fala que é o quê? Uma coisa que vai sobre outra, né? Então por isso que aí o nome da prótese é prótese fixa sobre implante, né? Sobre o implante que está dentro do osso, né? Então o implante ele não coloca e não fica com formatinho de dente, não. O implante ele fica intraósseo, escondido, o paciente nem vê que tem um implante ali. Então ele está lá dentro do osso para que possa receber uma coisa, ou seja, algo acima dele, que no caso seria a prótese fixa. Mas essa prótese fixa, ela pode ser de um dente? Pode. A prótese fixa pode ser de um dente, pode ser de dois, pode ser de três, pode ser uma ponte fixa, 2 implantes, 4 dentes, pode ser 2 implantes, 3 dentes, pode ser todos os dentes? Pode ser, mas precisaria de mais implantes, né? Pelo menos 4 implantes, na melhor das hipóteses, que não é a regra também, que é o famoso all on four, que as pessoas veem muito na internet hoje também e acham que dá certo para todas as pessoas, mas não é bem assim. A gente tem que estudar muito bem o caso, mas em regra são 6 implantes superiores e 5 implantes inferiores para poder confeccionar o que a gente chama de protocolo, né? E por que chamamos de protocolo esse tipo de prótese? Toda prótese sobre implante é protocolo? Não. Toda prótese sobre implante não é protocolo. E as pessoas também confundem muito isso, de que esse nome protocolo foi tão difundido, tão comercializado, que confunde as coisas. Protocolo, na verdade, Marcos, quando o nome já diz protocolo, é algo que é igual para todo caso, né? Então segue um protocolo. O que é o protocolo? O protocolo foi criado por um estudioso da área de nome Brennemark, né, que difundiu o que a gente conhece de protocolo, mas que na verdade o nome inicial seria Protocolo de Brennemark, né, dava o nome a quem criou essa técnica. E o protocolo de Brennemark, ele não fala em prótese sobre 4 implantes. Não fala sobre prótese sobre 4 implantes, de jeito nenhum. Ele fala sobre prótese sobre 6 implantes superiores em maxila e 5 implantes inferiores mandíbula. Isso aí é o protocolo Brennemark. Então, quando o paciente usa uma prótese
superior sobre 4 implantes, ele não está usando protocolo. Isso não é um protocolo, não é protocolo Brennemark. Isso aí é o Aulon 4. É uma prótese que também é usado, muito utilizado nos dias de hoje, que a gente faz a inserção de implantes com um posicionamento diferenciado, né? Implantes que são mais longos, prontos para receber uma carga maior. Então, precisa de menos implantes, né? Precisa de menos implantes para ter uma carga e ter uma carga segura. Quando o paciente tem disponível um osso de boa qualidade, a gente pode lançar mão dessa técnica. Mas, mudando o teor do assunto, por que que essa prótese hoje é tão falada, tão difundida, tão comercializada em todos os lugares, seja redes sociais, seja site de internet? Por que que ela é considerada o padrão ouro da odontologia? Simplesmente porque hoje em todos os tipos de reabilitação, ela é o tipo de reabilitação, o único tipo que consegue se aproximar das funcionalidades que uma estrutura dentária natural possui, ou que uma arcada dentária natural possui. Devido às suas características, devido à inserção intraóssea desse implante dentário, o paciente vai possuir uma carga mastigatória, ou seja, uma força de mastigação capaz de triturar alimentos duros, capaz de devolver esse paciente uma vida com muito mais qualidade. Isso é inegável, né? Não tem como comparar, porque esse paciente vai poder comer o que ele bem entender, e isso a gente sabe, principalmente em algumas fases da vida, é muito importante que haja essa trituração dos alimentos de maneira correta, para que o paciente não perca nem essas características musculares da face, né? Que não fique com aquele aspecto mais envelhecido, para que esse paciente não perca a condição de deglutir esse alimento da maneira correta. Então a prótese sobre implante ainda é a única capaz de substituir de maneira 100% eficaz, né, essa condição de característica, né? E a gente sabe que isso é muito importante. E aí mais especificidade sobre esse material, sobre esse procedimento. Primeiro deles, o dente fica mais natural, né? Então o paciente que usa uma prótese sobre implante também tem essa possibilidade de possuir um dente que se confunde com o dente natural, né? A fixação dessa prótese, como eu acabei de falar, ela, na maioria dos casos, quando múltipla, é parafusada, né? Então o paciente não tem a condição, não tem a possibilidade de remover essa prótese em casa. Então, para se ter ideia, é uma prótese que tem uma fixação impecável. Então o paciente consegue ter essas cargas mastigatórias, essas condições de mastigar o alimento que bem entender. Então é uma prótese que tem que dá inúmeras possibilidades para que esse paciente tenha uma qualidade de vida ideal. Sobre as possibilidades da prótese, também é uma qualidade. São qualidades múltiplas. Pode, como eu acabei de falar, pode substituir um dente apenas, pode substituir 2 dentes, pode substituir 3, 4, 5, todos. Então é uma prótese versátil, que a gente consegue fazer a substituição de inúmeros tipos de dentes perdidos. Outro caso, outro fator que também pesa a favor da prótese sobre implante. Ela não é uma prótese que, para a gente fixar ela, precisa desgastar dentes. Por quê? Porque aquela região não vai ter um dente para ser desgastado. E quando existe para fazer uma prótese fixa, a gente não precisa também desgastar os dentes adjacentes, né, para se colocar. No caso da ponte fixa sobre dentes, a gente sim precisa fazer o desgaste dos dentes vizinhos para que haja essa colocação dessa prótese. O que hoje em dia, né, nem é mais tão difundido, essa prótese fixa sobre dentes, tendo em vista que a prótese fixa sobre implantes, ela chegou a um nível que, até falando de comparação de preço, ela já é muito competitiva quando comparada à prótese fixa sobre dentes. Então, a única contraindicação dessa prótese sobre implante seria realmente a condição óssea do paciente, né? E a gente sabe que são próteses que têm essa condição e que têm essa capacidade de devolver essa qualidade de vida, essa qualidade de mastigação ao paciente,
e que a gente hoje tem a condição de lançar mão no consultório. Em nossa clínica nós temos um profissional especialista na parte de implante e eu que sou o profissional especialista na parte da reabilitação oral. Então, as duas cadeias, as duas especialidades caminham juntas, não caminham separadas. Então, precisa haver um planejamento de cirurgia e um planejamento de reabilitação. A ouvinte pergunta se essa prótese que você fala é a chamada coroa. Não deixa de ser. A coroa é todo tipo de prótese que substitui a parte visível do dente, certo? O que é a coroa do dente? A coroa do dente é essa parte do nosso dente que a gente enxerga, que a gente sorri e vê. Isso é a coroa. A prótese sobre implante, ela coloca, ela fixa, ela quando unitária ou múltipla, fixa a coroa sobre o implante, mas é uma prótese que ela é indicada para quando o paciente não possui o elemento dentário, né? Diferente da coroa convencional, que também essa daí muito quando bem indicada, ótima, certo? Para dentes unitários. O paciente ainda possui o dente quebrou, tem um canal, a gente faz a colocação de um núcleo intrarradicular, faz esse preparo e coloca uma coroa sobre o dente, né? Não precisa remover aquele dente para colocar o implante. Também muito boa opção. Quando unitário, 2 dentes, eu só não gosto da prótese fixa sobre implante, sobre dentes, quando ela é muito extensa. Aí realmente a gente tem que pensar 2 vezes e o implante é a opção de primeira escolha. Agora, ter uma prótese fixa, ela é mais vantajosa nesse caso? Com certeza, com certeza. A prótese fixa é muito mais vantajosa, porque a prótese removível, Marcos, aquelas que são próteses convencionais, que inclusive tem o maior orgulho de dizer que a gente trabalha com prótese removível, consegue devolver sorriso através de prótese removível, devolve qualidade de vida também através de prótese removível, mas claro, não é a mesma coisa de uma prótese sobre implante, totalmente diferente. A carga mastigatória ali reduz pelo menos 4 ou 5 vezes de força mastigatória, então o paciente, a pessoa não tem aquela mesma carga mastigatória que teria com os elementos dentários, né? Então, qual é o anseio do paciente quando coloca uma prótese? Eu vou voltar a comer uma carne assada, vou voltar a comer uma carne mais dura, e sempre consegue comer, com o tempo de adaptação. Mas não é com aquela facilidade de pegar um pedaço de carne grande, colocar na boca e sair mastigando, porque a gente sabe que tem limitações, principalmente a prótese inferior, né? Prótese da parte mandibular, parte de baixo. E a prótese sobre implante não, a prótese sobre implante sim, a prótese sobre implante o paciente consegue fazer esse tipo de mastigação de maneira muito mais efetiva e consegue ter uma vida normal. A prótese fixa, o ouvinte pergunta aqui se ela fica para o resto da vida ou você tem que fazer manutenção também. A prótese fixa sobre implantes precisa fazer manutenção como se fossem os dentes naturais, certo? 6 em 6 meses, procurar o atendimento odontológico para fazer a sua devida limpeza, ter os cuidados em casa, uso de fio dental, porque o implante, como fica dentro do osso, esse implante, Marcos, ele pode ser que com a falta de higiene oral pode calhar em uma fatalidade que a gente chama de doença, que a gente chama periodontal, doença periimplantar. Então o dente cria-se uma colonização de bactéria ao redor dele, o osso é absorvido e esse implante pode ser perdido da mesma forma que um dente pode ser perdido também. Então o fato de ser prótese não exime da pessoa a higiene, né? Nenhum tipo de prótese. Tem que higienizar bem e tem que procurar atendimento odontológico. Olha, Dr. Caio Alves, ele é odontólogo, né, da Nova Caicó Sorridente, né? Clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. No Instagram você pode seguir, @Caicó Sorridente. Algo mais? Não, Marcos, só agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a cada ouvinte pela atenção e até a próxima. E a gente volta já após nosso intervalo comercial com mais informações.